Saudações, pessoal! Estamos ao vivo aqui no nosso querido Aprovação PGE para mais uma das nossas já tradicionais lives de quarta-feira. Eu sou Felipe Fernandes e hoje vamos bater um papo sobre processo penal. Olha aí que bacana, conversar um pouquinho sobre um tema que eu, pelo menos, faz muito tempo que eu não vejo. É um tema que não é tão... nós que somos da advocacia pública, né, vocês que estudam para a advocacia pública, nós não somos tão íntimos desse tema. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma professora aqui extremamente competente, uma excelente professora, pessoa muito carismática, muito bacana, a professora Lorena Ocampos. Então vai contribuir um pouco com a gente, conversar um pouquinho e explicar um pouco sobre os mistérios aí do processo penal, né? Então, é interessante a gente conversar um pouco. Eu que já estudei na minha vida, né, processo penal, mas já vai muito tempo aí desde então hoje eu estou aqui na posição muito parecida com a de vocês, de alguém com mais dúvidas, né, do que propriamente com respostas, né? Então vai ser um prazer conversar com ela, espero que vocês gostem. Muito bacana, né, que a gente se conheceu aí virtualmente esses dias, conversando, batendo um papo aí para marcar a questão da live. Eu espero que vocês aproveitem, que seja um bom momento para a gente desenvolver um pouco mais. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Bom, seja bem. bem-vinda. Muito obrigado, né? Obrigada. Eu que agradeço o convite para a gente poder conversar aqui hoje. Exato. Eu vou só aqui, antes de passar a Claro, palavra, ler o claro. currículo da professora aqui para apresentá-la aqui para o pessoal, né? Acho que é bacana, eu gosto de apresentar vocês. Sempre tem um currículo muito bom, muito recheado, a gente fica feliz de apresentar. Então, a professora Lorena, ela é juíza de Direito substituta no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Em atuação no Núcleo de Audiência e Custódia, tomou posse aos 26 anos, foi servidora pública também do TJDFT, nos cargos de técnico e analista, passou em concursos como ANAC, STJ, hoje é mestranda em Direito Constitucional Penal no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e é especialista em Direito. Além disso, professora das disciplinas de Processo Penal e Sentença Criminal. Então, professora, Perfeito. muito bem-vinda, é uma felicidade estar com você e muito ansioso aí para ouvir um pouco, né, sobre a questão de processo penal. Mas, primeiramente, fique à vontade para se apresentar, se quiser apresentar alguma coisa, né, fique à vontade na Então, casa. agradeço aqui o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre processo penal. Claro que o tempo de 1 hora sempre passa muito rápido, é bem pouquinho, mas pelo menos eu vou tentar ser o mais didática e objetiva possível. Para quem não está assistindo, talvez sejam mais interessados realmente em concurso da Procuradoria. Eu até vou te pedir um pouco de ajuda quando a gente for falar da relação do processo penal com a atuação em si, que eu até pedi um pouquinho de cola para alguns amigos que são procuradores estaduais, para ver se eles me falavam efetivamente com o que vocês têm contato com esse processo penal na prática. Mas processo penal é uma disciplina muito gostosa, que infelizmente vocês não estudam tão aprofundado. Eu pude ali pesquisar um pouquinho os editais para as procuradorias, bem como ver ali mais ou menos o que vocês faziam na prática, e realmente é uma cobrança um pouco mais superficial, e a atuação na prática também é mais superficial. Mas querendo ou não, você vai ter que ter cuidado com o edital, a gente vai falar um pouco sobre isso. Alguns editais que eu pesquisei não caíam processo penal, outros traziam algumas matérias de forma mais objetiva e pontual, outros se estendiam um pouco mais, então acho que vai variar muito também da banca examinadora com que for fazer a prova de procuradoria. Mas processo penal, ele tem uma lógica, ele é gostoso de estudar, e como é uma cobrança um pouco mais superficial, é mais fácil da gente conseguir. Não é uma matéria que você vai se preocupar tanto para uma prova de procuradoria, basta você ter ali um raciocínio, um determinado raciocínio no processo penal. Como você falou, eu já sou totalmente da área penal e processo penal. Desde a época que eu estudava para concurso público, eu nunca fiz prova para procuradorias, mas eu sempre tive uma íntima relação com a área criminal mesmo, porque eu assessorava e já era da área criminal. Posteriormente, quando eu fiz a prova, eu gostava muito de estudar processo penal, direito penal, sentença penal, e assim que tomei posse, no ano seguinte eu já comecei a dar aula mais voltado para processo penal e logo depois para sentença penal.
Então, são áreas assim que eu sou muito suspeita para dizer que é uma matéria assim muito boa, muito fácil e muito gostosa de estudar. Mas assim, falando de forma mais específica, né, do estudo para procuradoria, eu estava até comentando com uma colega, eu mandei mensagem para Juliana, ela é procuradora do estado do Paraná. Eu falei, Juliana, me dá uma ajudinha. O que que você vê na prática em processo penal? Porque, assim, é muito diferente a atuação de vocês quando a gente pensa nessa área de crimes, né? E o que que ela me falou, pelo menos ela trabalha um pouco mais voltado para a área fiscal. Depois eu queria até que você desse alguns exemplos para me ajudar, para o pessoal que está pensando em procuradoria, ver mais ou menos o que que vai atuar nessa parte. Ela me falou que ela atua mais na área fiscal, então é uma atuação mais conjunta com o Ministério Público, no sentido de fazer reuniões, verificar ali os dados que são remetidos pela Receita. Também tem muitas questões relacionadas a verbas públicas, em analisar, em ter esse dinheiro de volta, essa atuação no controle de verbas. Então, não há uma atuação muito direta com o direito penal e processual penal, é mais no sentido de compreender o assunto para poder Isso. dialogar e fazer reuniões com o Ministério Público, que ele sim efetivamente vai atuar. Então, ela propriamente, que fica mais na área fiscal, ela falou que esse é o único detalhe que ela tangencia o direito processual penal. Uhum. Você tem alguns outros exemplos para dar para gente? Em Você relação já, ao. você já pegou alguma coisa em processo penal? Não, Não, né? nunca peguei. É, Até porque eu trabalho num setor, eu trabalho com empregados públicos, até sim, sim, trabalhista ali e tudo. Mas o direito penal com procuradorias é porque a gente, em geral, a gente faz essa parte de controle interno, né? De controle perfeito. de, por exemplo, no edital de licitação, faz verifica eventualmente como estão sendo destinadas as verbas, etc. E via de regra, quando há alguma irregularidade de esfera penal, é oficial MP, né? Comunicar ao MP. Isso, isso. Mas, e tanto é que esse não é uma matéria muito cobrada em editais de procuradoria. Mas, por exemplo, ver o interesse agora maior e tudo, e está sendo muito procurado pelos nossos alunos, por quem nos acompanha, por causa do edital da PGDF. Né? O edital da PGDF ele Perfeito. cobra direito penal e processo penal e está todo mundo de cabelo em pé. Assim, "Não, como é que a gente vai É, fazer? O é. que eu faço? Eu tinha uma Não, noção de processo penal quando eu fiz 10 anos atrás aula com o professor Renato Brasileiro, velho. Excelente, mas sim, já foi tudo sim, embora. Então eu já peço até sim. desculpa se. Não, e aí, porque foi isso? Eu perguntei para Juliana e perguntei para outros. E vários falaram assim: Lorena, eu nunca atuei com direito penal e processo penal sendo procurador. E ela teve essa pouca relação em razão desse conjunto de reuniões e atuações para ter essas verbas públicas de volta quando se trata da área fiscal propriamente dita, de sonegação fiscal, desvio de verba pública e etc. E acaba sendo uma atuação mais de compreender também o próprio direito material, né? Os tipos penais e tal, e não tanto a área processual em si. E aí eu também fiquei surpresa com o edital da Procuradoria daqui do DF, porque quando a gente olha procuradores de vários estados, editais, simplesmente não tem processo Não penal, tem, assim. E outros, por exemplo, eu andei olhando no CESP, provas de 2017, 2018, quando caía, eram questões muito pontuais mesmo, assim, procedimentos de crime contra a administração pública, em razão desse exemplo que eu citei, da Juliana, questões relacionadas a ações penais, para ter ali as reuniões com o Ministério Público, questões relacionadas a investigações, questões relacionadas a prisões. Então, tangenciavam mais esses pontos do direito processual penal. Vários outros não têm relevância para procurador, então geralmente não consta mesmo. Toda a parte procedimental não consta, a parte de recursos, parte de meios de prova, geralmente não constam nos editais. Então, quando cai processo penal, é bem assim superficial mesmo, é bem mais pontual, né? E como foi colocado até por quem está nos ouvindo, já quando vai para as fases mais específicas do concurso, como uma segunda fase, etc., já não cai, é mais na prova objetiva mesmo, quando vem no edital. Exatamente porque sempre as carreiras tentam adequar a atuação prática, a prova com a atuação prática.
Então, por óbvio, quando eu fiz o concurso para magistratura, chovia processo penal. Eu tinha lá 12 questões, 15 questões de processo penal e o edital inteiro, o processo penal completo lá no meu edital para eu saber. Mas a atuação da Procuradoria, como a gente demonstrou, ela não é tão intensa nessa parte, é bem superficial. Então, quando cai, são questões mais tangenciadas. Então, isso faz com que o estudo em si, quando a gente toca no ponto de bibliografia de processo penal, por exemplo, para a procuradoria, a gente não vai precisar buscar um livro tão aprofundado de processo penal. A gente vai poder trabalhar, como é só na primeira fase também, numa fase objetiva, o candidato, o aluno, ele vai poder trabalhar com um livro mais de resumo, com um livro mais de sinopse, ou com o próprio caderno que ele fez de processo penal, trabalhar com a lei seca, com a jurisprudência, que são pontos que a gente tem que estudar mesmo para os concursos. Mas em termos de bibliografia doutrinária, a gente não precisa ter um aprofundamento. Então, para aquela pessoa que assim nunca estudou processo penal, né, vamos supor que sempre optou por carreiras de procuradoria ou outros concursos que não têm essa cobrança mais intensa de processo penal, ele não precisa se preocupar em comprar talvez um livro muito bom e muito aprofundado. Você mesmo citou o livro do Renato Brasileiro. O livro do Renato hoje em dia é referência para concurso público, né, para qualquer carreira. Mas ele é um livro enorme e um livro mais aprofundado. Se você comprar e ler apenas aqueles capítulos ali de uma forma bem mais específica, tudo bem. Mas se você também não quer se aprofundar tanto no processo penal, você pode ficar com uma sinopse, por exemplo, também não teria problema nenhum. Hoje em dia a gente tem livros muito bons de processo penal. Acho que, assim, por exemplo, na época que eu estudava, eu não tinha tantos doutrinadores ou livros para concurso público. Mas à medida que o tempo foi passando, hoje em dia a gente tem vários livros muito didáticos com viés de concurso público. Então, claro que eu não estou falando nada de aprofundamento para mestrado, especialização, não. A gente está falando de concurso público e um concurso público que ele é um pouco superficial, que eu não preciso ter um aprofundamento na matéria de processo penal. Então, quando se fala assim em bibliografia, para quem nunca estudou processo penal ou quer se adequar à procuradoria, por exemplo, na Juspodium, e aí eu trago livros de colegas, por exemplo, o Leonardo Barreto, ele tem esse livro, que são duas sinopses, né, da Juspodium, de processo penal, o volume 7 e o volume 8. Ah, é só sinopse? Mas para a procuradoria isso não tem problema algum. Então isso cairia bem. Ainda também na Juspodium tem um colega que ele é defensor da União, o Pedro Coelho, que ele iniciou, tem pouquíssimo tempo, esse livro de diálogos sobre o processo penal. Então, ele tenta tratar de uma forma bem mais didática, assim, trazendo algumas questões mais práticas, trazendo algumas questões de prova, tentando trabalhar um raciocínio mais de um viés de defesa, tudo bem que aqui é mais para defesa, mas ele é atualizado para concurso público, então ele não traz correntes divergentes daquilo que você tem que responder para uma prova objetiva, por exemplo. E aí, continuando na editora Juspodium também, a gente já citou aqui, aí a gente tem o livro do Renato Brasileiro também, que, como eu falei, ele é bem maior, né? Ele é um estudo bem mais aprofundado, geralmente a gente indica para as carreiras jurídicas porque abarca o edital todo, mas se você for pegar um livro desse para a procuradoria, claro que você só vai ler ali propriamente o capítulo. E aí nós temos vários outros. Tem o Nestor Távora, que também tem um livro muito consolidado de processo penal já no mercado. Nós temos o Norberto Avena. O Avena também já tem um livro bem consolidado. Teve um último lançamento também, no último ano, do Fábio Roque, que ele está com um processo penal didático, também pela editora Juspodium. Também é um livro muito bom para concurso público. E claro que nós temos vários outros doutrinadores que são maravilhosos, mas para concurso público já não precisamos desse tipo de aprofundamento, até porque eles trazem algumas correntes minoritárias. Então a gente tem lá o Gustavo Badaró, o Auri Lopes Júnior, o Guilherme Nucci, que eles trazem às vezes correntes que não são aquelas majoritárias para fim de concurso público, porque eles já trazem um raciocínio mais crítico, principalmente o Badaró e o Auri Lopes Júnior. Então, já para o nosso concurso da Procuradoria, ele não seria muito indicado. A gente poderia ficar com essas sinopses mesmo, que é do Leonardo Barreto. Esse Diálogo de Processo Penal é um livro menor do Pedro Coelho, que ele traz os temas principais de processo penal. E para quem quiser comprar um livro um pouco mais aprofundado, nós temos o Nestor Távora e temos também o Renato Brasileiro.
Em matéria processual penal, a gente também tem outros doutrinadores. Eu não estou aqui Sim, exaurindo sim. todo mundo. Eu vi aí que a colega citou o Pacelli. O Pacelli é muito bom também. Ele já está consolidadíssimo na área de processo penal, mas ele também tem alguns posicionamentos mais minoritários quando ele trata de alguns assuntos no processo penal. E aí, para concurso público, o livro dele não é muito voltado. O livro dele é voltado para você ter um raciocínio crítico no processo penal, você aprofundar algum tema, você ver um raciocínio diverso daquilo que você está buscando, você ter ali um aprofundamento maior. Um livro ótimo também. Assim como vários outros que aqui eu deixei de citar. Aqui eu estou citando basicamente os mais comuns que a gente vê os alunos estudando, que a gente vê os que são ali mais apropriados, que trazem muitas vezes questões de concurso ao final do capítulo, que trazem ali também jurisprudência ao final do capítulo, jurisprudência atualizada. Então, o aluno ele pode pegar um desses livros. E aí, por que eu não indico só um? Muitas vezes o aluno pergunta assim: ai, professora, me indica um livro de processo penal. Eu falo assim: eu não tenho como fazer isso, porque você tem que se adequar à didática do livro. Eu posso ler hoje, assim, você nunca leu nenhum livro de processo penal. Você pode sentar numa biblioteca, pegar o livro do Renato Brasileiro e falar: meu Deus, eu não gostei muito do tamanho da letra, sei lá, assim, pode ter várias coisas que você não consegue se vincular àquele livro. E outro você pode ler e falar: nossa, eu gostei muito da didática desse professor, desse doutrinador, então eu quero. Então, aqui eu dei algumas opções. Claro que pode ser que você já tenha a bibliografia e aí vai ficar com aquela e vai adequando seu material, ou você vai lá numa livraria, ou vai numa biblioteca, dá uma lidazinha em um pouquinho de cada um, pega o mesmo assunto, eu vou ver sobre prisão, então eu vou ver sobre prisão em todos esses livros para ver qual que eu gostei mais da linguagem, qual que eu gostei mais da didática, para que eu utilize esse livro como rotina mesmo, para que eu vá sempre lendo ele, me acostume com ele, grave uma memória visual desse livro e consiga utilizar ele. E aí, como na Procuradoria não exige esse aprofundamento, como a gente já citou, quaisquer desses livros se adequariam a esse estudo voltado mais para concurso público e para prova objetiva, né? Mas mesmo que o aluno, vamos supor, não tenha nenhum livro, mas ele já fez algum cursinho e já teve Sim. processo penal, ou já teve aquele material atualizado do cursinho, já teve algum e-book do cursinho, tudo bem, né? Como nós estamos falando de uma carreira que não cobra muito processo penal, você consegue, na prova objetiva, responder com o seu resumo, com o seu caderno, desde que ele esteja atualizado. E aí, lembrando, de método de estudo para processo penal, não difere muito das outras matérias em termos de forma de estudar. Ou seja, eu não vou só ficar no livro. Hoje Uhum. em dia, as bancas, todas elas, continuam cobrando muito a letra seca da lei. Claro que algumas mais, como a FCC, a VUNESP, outras um pouco menos, como a SEBRASP. Então, isso tudo vai depender do edital do concurso da Procuradoria, isso vai ter que se atentar na época, mas nós ainda temos que ter dentro do cronograma de estudo o estudo da lei seca. E o estudo da jurisprudência, na minha época, já existia o Dizer o Direito. Hoje a gente tem outros buscadores de jurisprudência, outros sites que fornecem essas jurisprudências mais temáticas, os próprios sites dos tribunais superiores, STJ, STF, já disponibilizam a jurisprudência de uma forma mais didática, por temas, por disciplinas. Então, tem como a gente fazer esse estudo também pelo próprio site do STJ e do STF. E questões objetivas, sempre muito importante. E para processo penal, vai ser, na verdade, o mais importante, porque como não vai cair na segunda fase, você só vai preocupar em revisar o processo penal por questões objetivas. Então, se caiu lá no edital apenas inquérito policial, ação penal e o tema de prisão, vamos lá, toda revisão de processo penal, fazer um pouco de questões objetivas para ver aquilo que você precisa aprimorar nessas matérias. Como o processo penal também não é uma disciplina de relevância na procuradoria, muito provavelmente quando a pessoa montar o cronograma dela de estudo, vai ser um estudo de pouco tempo em processo penal, né? Ela vai ter que Sim. se dedicar a várias outras matérias, o estudo de processo penal vai ficar realmente um pouco mais secundário.
Então, serão menos horas de estudos, menos horas de revisão, até porque a matéria também vai ser bem pequena, como a gente tem citado, até mesmo para a Procuradoria-Geral aqui do DF, quase não cai processo penal se comparado a outras carreiras jurídicas, como a magistratura, Ministério Público, delegado e Defensoria Pública, né? E o que mais que a gente pode falar de método de estudo? Posso só fazer uns apontamentos Claro, aqui, né? Que eu fico ouvindo, eu fico claro, pensando aqui. Que sim, assim, o pessoal estava um pouco, né, um pouco receoso com a questão do processo penal, do direito penal, sim, naturalmente, né? A sim. gente não tem essa habitualidade. Então, eu acho que eu sempre falo, o lado bom, tem o lado ruim, de fato, que vai cair uma matéria que você não tem tanta Sim, familiaridade, mas, por outro lado, é uma matéria que, como a professora falou, ela vai ter um escopo reduzido, né? Que com o estudo você não precisa de tanto fôlego no estudo para eventualmente conseguir se sair bem na sua prova, né? A professora indicou, por exemplo, sinopses, né? Eu acho a possibilidade de videoaulas também, né? Que a professora Lorena em breve sim, estará aqui sim, no curso com a gente. Acho sim. que. E aí faz um caderninho, pode ajudar bastante na prova, não é isso? Perfeito. Acho que é Perfeito, algo. assim, talvez a videoaula dê para trabalhar bem, principalmente para aquela pessoa que está começando do zero, né? Quem geralmente já está estudando mesmo para procuradoria, não está habituado com o processo penal e vai começar do zero, então a videoaula ela cabe muito bem para você formar o seu primeiro material, para você se acostumar com algum livro, se acostumar ao Código de Processo Penal, quais são os artigos mais importantes, para você ir criando uma base com a videoaula para depois você caminhar sozinho. Para aqueles que eventualmente estão fazendo outra carreira que já tinha processo penal e estão vindo para a procuradoria, e aí ele já vai fazer uma revisão. Então a videoaula já vai ser mais uma revisão, o caderno ele já vai ter, ele vai mais revisar. Então nós temos essa possibilidade também da videoaula. E como você falou, assim, já está caindo o processo penal, mas a dificuldade é para todo mundo. Tá todo mundo ali do zero em processo É, penal, né? Não é um edital ou um concurso que sempre caiu o processo penal e agora eles vão aprofundar, eles vão cobrar de uma forma mais específica. Não. Ninguém estava ali se preocupando com o processo penal. Agora vai ter que se preocupar. Então, tá todo mundo começando do zero. Então, a dificuldade é para todo mundo. Não vai ser algo que vai, né? E aí, você estudar e conseguir compreender o processo penal e responder as poucas questões que vão ter, porque aí vão cair poucas, porque a matéria é pequena, já também pode fazer uma diferença, porque todo mundo pode caminhar muito bem em determinadas matérias para a procuradoria, porque sempre está ali estudando. E aí, quando vem uma também que diferencia, se você está bem nela que diferencia, você já vai ter ali uma pontuação a mais do que para outros candidatos. exato. Até eu estava conversando com um colega uma vez, ele dá aula de financeiro, o Renato. Aí ele estava explicando Uhum. que de onde é que surgiu o seu interesse por financeiro, né? Ele disse, não, porque era uma matéria que ninguém gostava, todo mundo negligenciava um pouco, porque era uma matéria mais Sim, árida, mais difícil de estudar, então eu estudava. E aí, com pouco, né, com não tanto estudo, por exemplo, o constitucional é muito vasto, né? sim, Administrativo é muito vasto, e as pessoas estão todas afiadas ali. E ele disse que conseguia fazer um bom diferencial em financeiro, né? Porque ele sim. conseguia se focar. Eu lembro do meu caso, no meu concurso, aqui na Procuradoria do Estado de São Paulo, até 2006, a Defensoria ela funcionava junto da Procuradoria, era a antiga PAJ, né? Uhum. Procuradoria da Assistência Judiciária. Então, nosso edital ainda tinha uma reminiscência da época da PAJ, caía direito de família, caía sucessões, aí eu tive que estudar aquilo, eu lembro que me rendeu bons pontos ali, até na prova oral fui perguntar sobre direito de família, e foi algo que eu sabia que não ia cair com tanto aprofundamento, porque não era da, Sim. da feição da carreira, né, cobrar aquilo, mas tá lá, a gente estuda, né, e fazer dos limões a limonada, às vezes a gente consegue se sair melhor daquilo que aparece. Sim, às vezes quando vem algo novo também, se o estudo for um estudo mais que flui mais, você acaba às vezes se saindo melhor numa matéria que é nova, que você está vendo pela Sim, primeira vez, que você cria um gosto ali pelo estudo, do que muitas vezes aquela matéria que já está te batendo ali, que você já vem há um tempo estudando, já está um pouco cansado, e aí você já não tem um rendimento tão bom para algo que você acabou de ver. Então é muito verdade. interessante, é isso, assim, quem está com foco na procuradoria, muitos sequer pensavam, como você falou, foi pego de surpresa com essa menção de processo penal no Distrito Federal, mas o processo penal em si, ela é uma matéria, uma disciplina que você consegue adotar um raciocínio, quando você tem uma Uhum. base, você consegue adotar esse raciocínio muito bem,
E a gente já citou, vai ser uma cobrança mais superficial, que você não vai se preocupar em ler um aprofundamento das várias correntes. Não, você com uma base você vai conseguir responder as questões quando cai é mais assim mesmo. Porque na atuação prática, como a gente frisou, não vai ter uma cobrança efetiva. Muito provavelmente, assim, nas provas, não só de procuradoria, esse raciocínio até serve para as outras carreiras. Nós tivemos alterações muito importantes no processo penal, né? Então veio o pacote anticrime, né, pessoal, que é a Lei 13.964 de 2019. Ela foi sancionada em dezembro de 2019, ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro desse ano. Então, assim, nós estamos tendo várias discussões no âmbito penal e processo penal com relação a essas alterações. Essas alterações também impactaram em temas que já foram cobrados na Procuradoria e que estão no edital de procurador do DF, como a parte ali, dentro da ação penal foi inserido o artigo 28A, que se refere ao acordo de não persecução penal, então é um tema muito bom para cair em prova. Nós temos todo o título de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, que sofreu modificações importantíssimas com o pacote anticrime, então é um tema muito bom para vir nas provas também, e talvez até a data da prova, até as outras provas de procuradorias que nós teremos, talvez a jurisprudência já tenha discutido melhor alguns pontos que nós estamos tendo ainda de correntes e discussões doutrinárias que ainda não chegou no STJ e no STF, mas que está chegando, eles estão começando a ter algumas decisões monocráticas, as turmas estão começando a analisar a questão para ir para a terceira sessão do STJ. Então, são pontos muito bons que o examinador ama uma alteração legislativa, então ele vai ter ali um monte de dispositivo legal para ele cobrar letra de lei, trocando uma palavrinha, trocando um salvo por um incluso, trocando ali um detalhe, e ainda vai ter a jurisprudência que está aí se formando a respeito de alguns dispositivos. E não só isso, né? Aqui eu citei dois temas talvez bem principais, essa parte do acordo de não persecução penal, essa parte da prisão, mas nós tivemos outras alterações também na parte do direito penal, do Código Penal, nós tivemos alterações em legislações extravagantes, como a lei de drogas, dentre outros. Mas tratando de forma específica do processo penal, um ponto assim crucial para quem quer ir bem nas provas de concurso público em processo penal é o pacote anticrime. É o pacote anticrime, é o pacote anticrime. E aí, como o edital de procuradoria já é mais reduzido, você vai ver dentro daqueles pontos do edital aquilo que foi impactado pelo pacote anticrime. E com certeza o examinador ele vai ter uma vontade maior de cobrar o que é novo para ver se o candidato está atualizado, para ver se ele está ali lendo os informativos, para ver se ele está acompanhando a jurisprudência, para ver se ele está com o vademecum dele atualizado nas cobranças, e também porque essas questões novas do pacote anticrime, nós não temos questões oficiais de concurso cobrando, então a gente vai ter muita questão inédita, né? A primeira vez que está cobrando determinado assunto, isso é muito bom também porque não está ali repetindo sempre a mesma coisa na prova. Então o examinador vai ter um olhar mais fixo para questões do pacote anticrime. Isso é muito importante para todos os concursos, mas também para o nosso concurso aqui da Procuradoria. Legal, isso é verdade, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, entrei em 2004, e aí tinha a reforma do judiciário, né? Emenda 45. Foi um ano ou dois ali de palestra, de novidade, tudo era a Emenda 45. E recentemente, né? Porque eu também dou aula de direito do trabalho, porque eu trabalho no setor, né, como falei, de trabalhista da Procuradoria, acabo transitando aí entre o direito administrativo e o direito do trabalho. E nos últimos anos, a reforma trabalhista, né, eu lembro que a PGE São Paulo, a primeira fase, foi praticamente toda objetiva sobre a reforma trabalhista, que era a principal mudança legislativa até então. Agora a gente tem um monte de MP aí e tudo. Então, e essas provavelmente, o que não caducar, né, o que foi incorporado, muito provavelmente vai ser cobrado, né, e seguindo esse raciocínio. Acho que sim, é muito importante mesmo. Então, pacote anticrime, o pessoal anota aí. Enquanto você tem anos que não estuda o processo penal, eu acho que eu nunca estudei de forma aprofundada o direito do trabalho, porque na minha faculdade não era obrigatório trabalho e processo do trabalho, era uma escolha no final da faculdade, que você escolhia a área de concentração. E aí eu escolhi penal na época, então eu fui fazer outras matérias, eu nunca estudei trabalho
e processo do trabalho na faculdade. Depois eu cheguei a fazer um concurso para o TST, aí eu tive que estudar um pouco, aí na época eu estudei, mas depois eu nunca mais, como eu sou da magistratura estadual, não sei É. nada de direito do trabalho. Mas é legal o Então, trabalho, o pessoal também não gosta, né? O pessoal da procuradoria também não gosta, né? Porque prefere direito aham, público e tal. Mas é sim, divertido o direito do trabalho, é o dia a dia das pessoas ali, as audiências também, eu acho bem, assim, são muito humanas, eu acho muito reais ali, eu acho que é o dia a dia da gente. Tanto é que agora na pandemia, direito do trabalho foi, eu acho que ele ficou muito em evidência, né? Porque com a economia, sim, com impactos na vida das pessoas. Aí eu digo pro pessoal, dê uma sim. chance pro direito do trabalho, que ele é legal. Aí a gente teve muito impacto, né? A gente teve muito impacto no direito penal e processo penal também, sobretudo com questões de sistema prisional, execução penal, mas isso não tem relevância para a procuradoria, né? A gente citar decisões a respeito de prisão ou decisões a respeito de formas de execução, antecipação de progressão de regime, isso não tem relevância para a procuradoria. Então, seriam mais esses impactos na área do direito mais privado mesmo, ou do direito do trabalho, que impactaria mais algumas decisões para a Procuradoria. No direito processual penal mesmo, eu acho que a gente tem que ficar atento, como eu falei, ao pacote anticrime. A gente não precisa, no entanto, estudar aquilo que está com eficácia suspensa pelo STF, porque Uhum. só fazendo esse reforço, muitas vezes a gente olha ali no Vademecum a nova disposição, mas quando há uma suspensão de eficácia pelo STF, não está constando no nosso Vademecum, então a gente tem que ter atenção. Então a gente teve o ajuizamento de algumas ADIs contra o pacote anticrime. Então teve a ADIM 6298, 6299, 6300 e 6305. Antes mesmo das disposições entrarem em vigor, já teve primeiro uma decisão do Toffoli, mas depois foi revogada. E aí no dia 22 de janeiro teve uma decisão do ministro Luiz Fux, em que ele suspendeu a eficácia de algumas disposições. Então, exemplo, muito se fala em juiz das garantias, que está ali Uhum. no iniciozinho do nosso processo penal, artigo 3º A até o 3º F. Mas o juiz das garantias não foi aplicado na prática, não está sendo aplicado, está com eficácia suspensa, então a gente não precisa estudar, porque isso não vai vir a cair na prova, o examinador ele vai ter mais atenção com aquilo que foi modificado e que está valendo, está em vigor e está tendo discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque houve a suspensão dos artigos do juiz das garantias, houve suspensão do artigo 155, Acho que travou um pouquinho agora. que Voltou. aquele artigo que falava que o juiz que tomou conhecimento da prova ilícita, ele não vai julgar, ele pode Uhum. até determinar o desentranhamento, reconhecer a ilicitude, mas ele vai ter que passar esse processo para um substituto, porque querendo ou não, ele tomou conhecimento e estaria ali já parcial para o julgamento, né? Não tem como ele esquecer o que ele viu, mas essa disposição também está suspensa. Temos a suspensão também do artigo 28, que retirou um controle judicial da questão do arquivamento do inquérito policial, ficaria apenas no âmbito do Ministério Público. E também tivemos a suspensão do artigo 310, parágrafo 4º, que fala a respeito da audiência de custódia ter que ser realizada no prazo de 24 horas, senão ocorreria a imediata liberação com o relaxamento da prisão. Principalmente essas duas disposições que eu falei ao final, o artigo 28, que está dentro do capítulo de inquérito policial e ação penal, que são temas que caem para a Procuradoria, porque são temas mais gerais, e também o artigo 310, parágrafo 4º, que está dentro do título de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, esses dois artigos eles não serão cobrados, porque eles estão suspensos e aí ele vai dar prioridade na cobrança de outros temas. Então, nós temos que estar atento a isso. De qualquer forma, essas ADINs, elas não foram pautadas pelo STF para o segundo semestre de 2020, então vai ficar no mínimo para 2021. Então, a gente não tem previsão de julgamento das questões do pacote anticrime nessas ADINs. Nós vamos ter que aguardar a pauta de 2021. Então, a gente vai ter atenção àquilo que foi modificado e que está em vigor.
que são outras disposições que você vai ver lá no seu vadimeco, que foram alteradas pela Lei 13.964, mas que não estão suspensas por essas ADINs que eu acabei de citar. E aí, claro, nós temos várias disposições importantíssimas. Perfeito. Então já tem um panorama geral aí, né? Algumas apostas ainda que a gente acha que pode eventualmente ser cobrado nessas alterações legislativas são muito importantes mesmo. E o pessoal a gente tem que ficar de olho, né? Acho que acompanhar, né? Acompanhar essas ADIs. Sim. Eu acho que o concurso, o edital ainda não saiu, né? Vai ser um pouquinho mais para frente. De qualquer forma, a banca está sempre cobrando essas novidades também jurisprudenciais, né? Apesar de acreditar que eles não devam aprofundar tanto assim. Mas é isso, professora. Tem mais algum tema que a professora considera relevante? Eu lembro demais, que eu sabia bem essa parte. Inquérito policial, eu sabia legal aquela ali, mais ou menos, mas aí já não sei mais Já nada, precluiu, não. né? Já foi prescrever. Mas eu sabia direitinho, porque começava por lá sempre, né? Aí eu sempre voltava o estudo dali, mas Sim. o resto vai se perdendo, né? Minhas apostas, você que está começando a estudar para a procuradoria e está com medo de processo penal para a procuradoria, tenha calma, comece por um resumo ou alguma sinopse, comece a formar uma base de processo penal, ou comece a assistir uma videoaula com temas principais de processo penal. Não precisa abrir um livro aprofundado de processo penal, a não ser que realmente você já tenha uma base e queira já avançar nesse estudo do processo penal. E que você veja esses editais anteriores. Na maioria dos casos, não cai processo penal para a procuradoria. Quando cai, quando a gente vê em alguns editais da Sebrasp, que eu pesquisei, nós temos ali, principalmente, os procedimentos especiais de crimes contra a administração pública, porque tem relação com essa atuação da procuradoria, essa parte inicial do processo penal, o raciocínio do processo penal, ou seja, os princípios que se aplicam ao processo penal, o inquérito policial, como você falou, que é ali a partir do artigo 4º do processo penal, a parte de ação penal pública e privada, que nós temos a partir do artigo 24, e aí dentro desse capítulo de ação penal, a gente tem o artigo 28A, que é muito importante, porque ele trata de acordo de não persecução penal, que já estava previsto numa resolução do CNMP, mas praticamente não era aplicado na prática, veio o pacote anticrime e inseriu no artigo 28A. É um único artigo, mas ele tem um monte de parágrafo, um monte de inciso, e nós estamos tendo ainda discussões no STJ a respeito da aplicabilidade do ANPP, algumas disposições. Então, nós temos que acompanhar. Não tem como se falar posições firmadas ainda. Mas uma grande aposta, como cai o tema, o capítulo de ação penal, é que você realmente estude o acordo de não persecução penal, que você realmente estude as bases, os princípios, as características da ação penal pública e da ação penal privada. E aí, quando a gente avança, a gente observa nesses editais anteriores também que essa parte do título 9º, que é a partir do artigo 282, prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, também houve cobrança em provas anteriores e agora o assunto fica ainda mais importante, porque com a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, nós tivemos diversas... O título que mais sofreu impacto no processo penal com o pacote anticrime foi a parte de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Então, é também uma aposta muito grande para que o examinador queira ver se você está atualizado, queira saber o seu conhecimento no pacote anticrime, e aí você vai aliar. Você vai ter que comprar um livro atualizado de processo penal ou ter um resumo atualizado, porque houve essas modificações muito importantes. Então, você vai trabalhar com a sua sinopse ou a sua doutrina. Aqui eu fiz apenas algumas indicações. Você vai fazer aquela leitura do código nesses capítulos que constarem no edital, porque, como falamos, a cobrança de letra seca da lei é intensa ainda em provas, a gente tem que saber, e vai fazer o estudo da jurisprudência, seja os informativos semanalmente, seja a jurisprudência por temas. Você vai entrar lá, por exemplo, no site do STJ, tem lá jurisprudência em teses. Eu tenho lá prisão preventiva, eu tenho lá, como eu falei aqui, questões mais relacionadas à justiça negocial, ação penal, ele separa em temas. A prisão é um tema que tem muita jurisprudência nos tribunais superiores e a gente consegue fazer essa seleção de temas dentro do site do STJ e do STF. Então também é uma ajuda para a gente ver aquilo que já está pacífico, aquilo que já está consolidado.
e acompanhar, é muito importante acompanhar os informativos de janeiro desse ano para agora, principalmente em processo penal, porque estão saindo as decisões relacionadas ao pacote anticrime. Então, a gente vai ter que estar com o livro, os doutrinadores eles estão falando as correntes deles, o que eles acham de interpretação do pacote anticrime, mas a gente não sabe se vai ser aquilo. Então, a gente vai ter que acompanhar na jurisprudência para ver se a jurisprudência vai caminhar no sentido daquele doutrinador. Então, o pacote anticrime é a grande aposta para processo penal em qualquer carreira jurídica e na sua carreira de procuradoria, na parte de inquérito policial, ação penal, prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Resumindo, é basicamente isso. Perfeito, ó. É melhor que isso, impossível, né? Eu falei para o pessoal, prometi que eu ia tentar ajudá-los na questão do processo penal, então eu acho que não tinha pessoa melhor, realmente, professora. Eu fico Obrigada. Extremamente agradecido, né, por mim, pelo pessoal também. Acho que foi realmente muito importante poder ouvir isso, dar uma luz para a gente, né, situa um pouco a gente na matéria. E contamos aí, né, também aguardamos suas aulas. Acho que vai ser também uma experiência maravilhosa para todo mundo. O pessoal que está focado nessa PGDF veio para... Viu no meio a notícia de que, né, os boatos de que o concurso sairia foram ficando mais sólidos aí no meio da quarentena. Então foi uma luz para todo mundo. A gente ainda está, né, isolamento e tudo, mas naquele auge ali, quando já as coisas estavam mais incertas na cabeça da gente, né, ninguém sabia se ia ter mais concurso no mundo, e apareceu a PGDF como uma luz. E aí, mas aí veio o pacote completo, né? Inclusive as matérias que a gente não tinha tanta afinidade. Pra gente não perder a motivação, né? Sabe que ali que vai ter o concurso, que se continuar estudando, a prova vai sair o edital, vai ser marcada e vai ter a prova. Então, serve de motivação para que a gente não desanime nessa época de pandemia e que continue mesmo mantendo a rotina de estudos da forma como der. Acho que no início foi um pouco mais difícil, agora todo mundo já está mais adaptado à nova rotina. Então, a gente já está conseguindo voltar, né? O mesmo impacto que os concurseiros sofreram ao estudar, a gente sofreu, né? No nosso trabalho, de ter que se adaptar. Então, isso foi geral. Mas agora a gente já está entrando num momento em que a gente já está conseguindo voltar a uma rotina mesmo que virtual, mas já se adequou e consegue continuar as atividades. Então, é isso. É uma motivação mesmo para que, olha, vai ter prova. Então, continue estudando. É isso, professor. Muitíssimo obrigado, muito grato. Eu que agradeço. Muito honrado com a sua presença, né? Parabéns por tudo, pelo trabalho, pelo atendimento do pessoal, carisma. Realmente virei um fã aí a partir do seu Instagram. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço de novo o convite pela live e também para gravar o processo penal para o curso. Muito obrigada mesmo, tá bom? E obrigada a vocês que assistiram a gente também, né? Que queriam mais essas dicas de processo penal para a Procuradoria. Então, agradeço aí todo mundo que participou, comentou e assistiu a nossa live também. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Tá bom? professor. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.